Bom estarmos aqui louvando a Deus. Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3:1. Será apenas esse primeiro versículo? Mas Paulo aqui faz uma pergunta. E eu pensei, por que não expor Cristo crucificado diante dos nossos olhos esta noite? Algumas coisas que podemos ver, são várias coisas. Um teólogo vai dizer, se não me engano, Martin Lloyd Jones, que se você quiser conhecer todos os atributos de Jesus, todos os atributos de Deus, basta olhar para a cruz. Gálatas 3:1. Ó Gálatas, insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Como temos meditado nesta carta, aqui então, Paulo vai do capítulo 1 e 2, expondo essa situação que está acontecendo ali, dos judaizantes, pessoas que queriam acrescentar algo à salvação. O crer não é o suficiente, precisa crer e tem mais alguma coisa. A graça não é suficiente, é preciso ter graça e mais alguma coisa. E então Paulo vem falando sobre isto, essa situação, e alguma coisa devia estar acontecendo nessa igreja, que Paulo então começa agora no capítulo 3, de forma enérgica, né? Chamando eles de insensatos. Eu até fui para o dicionário, que insensatez significa falta de juízo, loucura, imprudência. E é uma loucura, né? Uma loucura você conhecer a verdade e se distanciar da verdade. É muita insensatez você ser salvo por algo e começar a exercitar a sua fé de outra maneira. É uma loucura você conhecer Cristo e agora tentar ser salvo por outra maneira. A versão Almeida Corrigida Fiel, mais antiga que a Almeida Revista Atualizada, ela traz algo interessante. Diz assim: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Na outra versão é só Gálatas insensatos, quem os fascinou? Na mais antiga vai dizer: quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Não obedecer à verdade é não obedecer a Cristo. E que verdade é exposta em Jesus Cristo como crucificado? Eu separei duas verdades essenciais e que é o que a gente aprende e a gente continua lendo Bíblia, estudando e vindo aos cultos para conhecer mais a Deus, e isto é vida eterna. A vida eterna é esta, que conheçam a Ti e aquele a quem enviaste. Então, vida eterna é conhecer a Deus. Por isso que se você não está lendo Bíblia agora, não sei se você quer conhecer a Deus, porque Ele se revela na palavra. E se o nosso exercício, se a nossa vida eterna é conhecer a Deus, a gente devia gastar um pouquinho do nosso dia o conhecendo na palavra. Pela manhã até cantamos: não fale que o conhece nas suas ondas de fé e não na palavra, né? Então, a palavra testifica de Cristo. Um texto que é muito falado aqui, o nosso professor Jonathan até falou hoje de manhã, né? Esse texto é muito lido aqui, e é verdade. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim, entretanto vocês não querem ter vida. E isso é algo perigoso, não querer ter vida, mas acontece. Quando mais conhecemos a Jesus Cristo, você vai saber que sua carne odeia Jesus Cristo. Porque a nossa carne quer o pecado.
milita na nossa carne o pecado. E Jesus Cristo prega exatamente ao contrário. A nossa carne quer vingança, a nossa carne quer ira, a nossa carne quer justiça, entre aspas, justiça, quer vingança. E Jesus Cristo fala para a gente não se vingar, fala para a gente dar outra face, fala para a gente tomar o prejuízo. Jesus Cristo fala que aquele que se divorciar e casar de novo já comete adultério. Então, de acordo com Jesus Cristo, se você se divorciou, acabou para você. Você tem que passar o resto da vida de solteiro. Há exceções, há algumas conversas, há estudos, mas se pegarmos Jesus ao pé da letra, é isso, irmão. Então a gente vai vendo que quando a gente mais conhece Jesus, mais conhece a sua santidade, mais conhece a sua palavra, parece que são mandamentos difíceis e penosos. E para quem está na carne, de fato é. Mas para quem está em Cristo é alegria. Para quem está em Cristo é prazer. Para quem está em Cristo é liberdade. E há um desejo. Eu quero viver assim. Eu quero ser um praticante do Sermão do Monte. Eu quero ter o fruto do Espírito. Eu quero tomar o prejuízo. Eu quero amar como um bom samaritano. Eu quero conhecer cada vez mais como Paulo conhecia e Paulo escrevia. Eu quero ser iluminado. Eu quero conhecer Jesus Cristo. Eu quero mais dele. Eu quero ter vida de oração. Não sei se você tem costume de ler puritanos ou pregadores antigos, mas quase todos os relatos, vida de oração, vida de oração. O que me movia? Vida de oração. É horas orando. E aí a gente vê testemunho como Lutero, que disse que para um dia difícil gastava 3 horas orando. Vê John Wesley dizendo que não vale a pena ouvir um pregador que não passa pelo menos 4 horas por dia orando. E há tanta ênfase em oração. E nós? Como tem sido a nossa vida? Baseado no nosso conhecimento de Jesus Cristo exposto na cruz. Então a cruz revela essas duas verdades. Primeiro, como citamos, quem Deus é. E a outra, quem nós somos. E antes de falar quem Deus é, gostaria de falar um pouco de quem nós somos. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 10. Romanos 3:10. Amém? Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Na teologia, isso é conhecido como depravação total. Desde Adão, somos pecadores. Adão pecou, o seu pecado foi imputado a nós, e nós, moldados no molde de Adão, nascemos pecadores. Nascemos desse jeito. E o mundo não consegue entender isso. Quando estamos no mundo, não conseguimos entender. Quando nascemos num país cristão, mas em que a verdade não é pregada, você nasce achando que não é isso. Isso não está falando de você. Você é cristão desde que você entende por gente, você nasceu na igreja que fala de Jesus, você fez aqueles processos, talvez você batizou quando bebê, você fez a primeira Eucaristia, crismou, fez aqueles processos, ou então nasceu num lar evangélico e foi criado em escola bíblica dominical, ouvindo historinha de Davi, Sansão, Arca de Noé com seus animais, a serpente, Adão e Eva. Mas mesmo esses que nasceram na igreja evangélica, ou que nasceram na igreja católica, ou que nasceram sem igreja, independente de onde você nasceu assim, na carne.
Por isso Jesus disse: importa-vos nascer de novo, porque quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Importa-vos nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por quê? Porque nós somos assim. E pessoas assim não estarão no céu. Ninguém assim vai entrar no reino de Deus. E isso é terrível. E pessoas assim vão ter um salário, que é a morte. E como a palavra de Deus diz, todos nós somos condenáveis. Não tem um justo, nenhum sequer. Não há um, como a gente acabou de ler. Jó 9,30, ele vai dizer: ainda que me lave com água de neve e purifique as mãos com cáustico, mesmo assim me submergirás no lodo e as minhas próprias vestes me abominarão. Mesmo que eu me lave, continuarei imundo. Mesmo que eu passe solda cáustica, continuarei sujo. Na inauguração do templo de Salomão, Salomão vai dizer: não há quem não peque. Por isso, Deus, quando estiverem aqui orando, tem misericórdia. Ouve a oração, porque não há quem não peque. Não tem quem não peque. E o salmo que resume bem isso, esse entendimento de pecado, de quando você é convencido pelo Espírito Santo, de quando você entende a gravidade do pecado, essa tem que ser a sua oração, ou tem que ter sido, ou se não foi, tem que ser um dia. Salmo 51, 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Nasci em pecado. Esse entendimento de que você nasceu um pecador, que você nasceu em rebelião, que você nasceu inimigo de Deus, que você nasceu na carne, e como diz a palavra de Deus, na carne ninguém pode agradar a Deus. Então a cruz, talvez você, como assim a cruz revela isso? Vamos chegar lá. Mas essa é a nossa natureza. Por natureza, somos inimigos de Deus. Outro texto vai dizer. Romanos 5,12, que é um texto até usado para evangelismo, para dizer que todos são pecadores. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Todos pecaram. Todos pecaram. Todos somos pecadores. Agora é interessante que você fala: Tiago, todo mundo sabe disso. Qualquer um que você parar ali fora, quase todo mundo, tem uns meio loucos que não vão admitir isso, mas quase todo mundo ali fora vai dizer: eu sou pecador. Você também é pecador. Quem não é pecador? Todo mundo peca. Mas nós temos uma diferença de que está lá fora. Aquele que está lá fora fala: eu sou pecador, e o que ele faz? Nada. O que nós fazemos? Guardamos a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Andamos no Espírito, porque quem anda no Espírito milita contra a carne. E quem anda no Espírito não peca. O que nós fazemos? Oramos. Resistimos até o sangue, ou não, porque um versículo lá em Hebreus vai dizer: olha, vocês ainda não resistiram ao pecado até o sangue. E está na hora de, como igreja, resistirmos o pecado até o sangue. Está na hora de um irmão chegar para nós e dizer: olha, irmão, isso aqui é pecado. E você: vou para outra igreja. Não. Irmão, eu pequei. Ora comigo, eu me arrependo, me perdoa. O que eu fiz? Que loucura! Assim a gente deveria tratar o pecado. Mas quase sempre, às vezes a gente diz: quem é você para me julgar? Você também não peca? Não! Humildade é a característica de nós cristãos. A primeira bem-aventurança. E a humildade está em entender a gravidade do pecado em nós. É entender que somos realmente verme. Tem um texto que vai dizer no Salmo: somos verme. Você entende que você é um verme? Então essa é a gravidade do pecado. Mas como um homem crucificado mostra como todos os homens são maus, totalmente depravados, como isso na cruz vai mostrar que nós somos maus, como olhando para Jesus Cristo na cruz eu vou entender que eu sou um pecador terrível e miserável. Como? Primeiro, sabendo quem é Jesus. Quem é aquele que está sendo crucificado? Quem é aquele que está ali de braços abertos e dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem? Que está dizendo: está consumado. Quem é aquele?
Então a gente viu quem é o homem. E agora, olhando para Jesus, a gente sabe essa situação do homem, porque agora a gente já vê quem é Jesus. E Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus. Quem vê Jesus, vê o Pai. E ninguém pode ver o Pai se o Filho não revelar. Então, quando olhamos para a cruz, vemos Jesus. E então vemos quem é este que está ali morrendo. Quem é este que está sendo crucificado. Como a gente começou no culto lendo Atos 13, e foi de propósito, porque as profecias, a palavra apontava para Jesus Cristo. E todas as profecias se cumpriram mostrando Ele é Deus. Como meditamos hoje em Mateus capítulo 2 e meditamos lá em Miqueias 5:2, onde está falando que Jesus nasceria em Belém de Efrata, mas se lermos o versículo todo, ele não apenas diz que Jesus nasceria em Belém, mas ele fala que ele não tinha princípio. Fala que aquele que estava para nascer era eterno, não teve início. Fala que ele é Deus. Então, quando olhamos para a cruz, vemos um homem, mas não é apenas um homem, é Deus encarnado. E aí perguntamos, por que Deus fez-se carne, habitou entre nós, viveu uma vida perfeita e foi crucificado? O que ele está fazendo ali na cruz? Por que Deus está na cruz? Por que Deus veio à terra? Foi cuspido, recebeu uma coroa de espinhos, foi como um mais humilde servo, se esvaziou. Por quê? Porque Deus é imutável. Como vai dizer Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus é imutável. E por isso Jesus Cristo foi para a cruz. Por isso Jesus Cristo fez-se carne. Porque Deus é todo-poderoso, mas não pode mudar. E por que isso é importante? Porque Deus não pode dizer para nós, os seus pecados estão perdoados. Deus não pode dizer para nós, você está liberto. Deus não pode dizer para nós, vá e não peques mais. Sem a cruz, sem Jesus na cruz não pode. Sem a cruz, ele não poderia dizer isto. Salmista Davi vai dizer, bem-aventurado o homem cujo Deus não imputa pecado. E por que ele pode dizer isso? Por causa da cruz. Porque senão Deus seria injusto. Deus seria corrupto. Imagina alguém pegar alguém culpado, que merecia uma condenação, que merecia uma punição, e dizer, você está livre. O que vocês achariam desse juiz? Que inocenta um culpado, que pega essa pessoa e declara inocente, que diz para essa pessoa, você é cheio de pecado, você que ama o pecado, você agora vai morar na eternidade comigo, que sou santo. Você que é trevas, vai vir morar comigo. Você está inocentado. Apenas com haja luz, e assim foi toda a criação, na cruz, Jesus mostrou que o pecado, que a gravidade do pecado do homem, não pode ser resolvido com uma palavra. Porque isso mudaria quem Deus é. Deus deixaria de ser justo. Deus deixaria de ser uma pessoa que era um Deus pessoal correto. Isso mudaria quem Deus é. Então, como resolver esse problema? Como alguém que tem uma dívida dessa, como alguém que nunca pode ser declarado justo, pode ter o seu salário da morte recusado? Como isso pode acontecer? Se você ainda não o fez, o faça. Porque você tem uma dívida eterna, que o pagamento é no lago de fogo do inferno. Você tem uma dívida para com Deus por ter se rebelado contra Ele, por ter nascido em pecado. A sua condenação é eterna. E se você sabe então que é um pecador e tem uma condenação eterna, o que você fará? Se hoje você é chamado para acertar as suas contas com Deus, se hoje você é chamado para o juízo, se hoje você é chamado para prestar contas da sua dívida, se você agora está diante de Deus e hoje fosse o dia do juízo, mas não é,
Porque Deus está enviando profetas, e está mandando evangelistas, no nosso caso de hoje, está mandando a igreja, e Ele está dizendo, olha, venham acertar as minhas contas. O que você me deve, venha acertar comigo. Venha acertar a sua dívida comigo. O que você faz? O que você faz quando você deve a alguém e você não tem condição de pagar? O que você faz quando esse alguém tem o poder de fazer perecer? Como o próprio Jesus vai dizer, não tema o assassino, mas tema aquele que pode fazer perecer tanto o corpo como a alma no inferno. Se esse Deus é justo e pode fazer você perecer no inferno, e a sua dívida para com Ele, se você tomou conhecimento, é a consequência, o que você faz? Muita gente não faz. E é o que a gente fez. Se você ainda não fez, deveria fazer. Quer correr para esse rei, quer correr para esse Deus e pedir perdão. Falar, Deus, eu não consigo pagar a minha dívida. Tem misericórdia de mim. Ser propício a mim, pecador. Não me condene. Se o Senhor me lançar na prisão para ficar ali até pagar a minha dívida, eu vou ficar ali para sempre. Perdoa a minha dívida. Agora, quem quer o perdão da dívida? Ninguém. Quem quer ser perdoado por essa dívida? Ninguém. Até para isso precisamos de um milagre. Para reconhecer que somos devedores e para pedir perdão. Porque não há o justo, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Não há ninguém. Não há ninguém que queira. Mas se você quer, Ele disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele diz que o contrito e o quebrantado Ele não despreza. Se você quer ter sua dívida perdoada para com Deus, vá até Ele, peça perdão. Se você está vivendo em pecado, peça perdão. Ele diz que esse vai para casa justificado, o que pede perdão, o que se quebranta. Peça perdão, ou então continue na sua vida de pecado. E você vai morrer nos seus delitos e pecados. Mas se você não quer morrer assim, vá até Ele e peça perdão. Eu não posso te dar o perdão, eu não posso falar para você repetir uma oração comigo aqui agora, mas vá até Ele e peça perdão. Até que você tenha os seus pecados perdoados. Então, quando olhamos para a cruz, sabemos que esse perdão é possível. Essa é a boa notícia. Ele vai poder te perdoar. Antes, ou nem antes, porque sempre existiu a cruz. Então, esse antes acho que nem cabe aqui. Mas sempre Deus pode perdoar pecados por causa de Cristo Jesus. O que acontecia em Israel como um simbolismo da morte de cordeiros e de animais, em que colocavam-se a mão e aqui seus pecados eram imputados naquele animal, e ao invés de você receber a morte, aquele animal recebia. Isso nunca valeu de nada. Como vai dizer a palavra de Deus ali em Hebreus, nunca por sangue de animais alguém obteve perdão de pecados. Mas isso era um simbolismo, apontando para Cristo. E nele temos o perdão dos nossos pecados. Te convido a olhar para a cruz. Te convido a olhar para Cristo. Te convido a olhar para Deus e pedir perdão pelos seus pecados. Te convido a ir até Ele e pedir perdão, a se quebrantar na presença dEle, a se arrepender, a saber que Deus é santo, santo, santo. Vá até Jesus Cristo. Ele não despreza ninguém. 1 Coríntios 15, 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens, terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Sem Jesus Cristo,
não tem como entrar no céu. Jesus Cristo é o único caminho. Jesus Cristo é o meio. Há um desenho antigo em que havia um abismo, pessoas de um lado, Deus do outro. E então, para chegar até Deus, você precisava da cruz, que aí você carregava a sua cruz, mas lá tinha a cruz de Cristo, que pegava de uma ponta a outra e você conseguia atravessar até Deus. Para chegar até Deus é através de Jesus Cristo. É olhando para a cruz, é entendendo quem você é e quem Deus é. É vendo que ali há misericórdia, ali há perdão, ali há regeneração, ali mostra-se o amor de Deus. Nós, miseráveis pecadores, somos amados de tal maneira, como vai dizer João 3,16. Você se sente amado de tal maneira? Ele me amou de tal maneira que deu seu Filho único, para que eu, crendo, não pereça, mas tenha vida eterna. Tenha vida eterna. Essa é a boa notícia. Vai até Jesus Cristo, arrependido, quebrantado. Porque o pecado é terrível. Então, outra verdade que aprendemos olhando para a cruz é a gravidade do pecado. Porque no pecado, para aniquilar o pecado, olha o que Deus teve que fazer. E ainda continuamos brincando com o pecado. E ainda continuamos não lutando contra o pecado. E ainda não continuamos a levar a sério a gravidade do pecado. E temos um inimigo sagaz, Satanás. Ele quer nos iludir. Ele fala, isso não tem nada a ver. Não, isso aqui é relativo. Isso aqui, se você está tranquilo, em paz, se teu coração não te condena, vai fundo. O mundo também nos atrai. E nossa carne vai junto. Temos que sair das oportunidades de pecado. Temos que fugir. Jesus Cristo disse para cortar o olho fora, para arrancar o braço. Até hoje a gente não começou a fazer isso. E nem vamos começar a fazer. Mas o que tem nos feito pecar? Vamos arrancar fora. Está vendo aqui o Tiago Lino com a namorada, e outros casais de namorados. Eu me lembro muito bem de um casal em que eles decidiram nem beijar na boca, porque eles sabiam que podiam cair em tentação. Para se manter santos e esperar o casamento. Eles falaram, olha, vamos parar de beijar na boca. Porque quando a gente beija na boca, a gente quer ir algo mais. E quando a gente fica sozinho, pode ter algo mais. Vamos parar de beijar na boca até o dia do casamento. E assim fizeram. E o testemunho deles é maravilhoso. Hoje estão casados. Decidiram, escolheram um caminho para não pecar contra Deus. Quantos jovens hoje estão dispostos a esperar? Não só isso, mas quantos outros pecados a gente pode resistir? Quantas coisas a gente pode negar a nós mesmos e correr para Jesus Cristo? O pastor John Piper, ele diz algo interessante sobre a pornografia. Ele fala, olha, se você tem dificuldade nessa área, e se você está sendo tentado nessa área, olha para a cruz. Olha o que Jesus fez por causa do que você está vendo. Olha o que Ele pagou por causa do que você está vendo. Olha para o sangue derramado, olha para a coroa de espinhos. Olha para as cusparadas que Ele levou, olha para as chibatadas. Olha o que Ele sofreu para aniquilar o pecado. Você vai continuar vendo? Olhe para a cruz. Porque é assim que vencemos o pecado. É olhando para Jesus Cristo. A lei diz, não pode. E aí se a gente pensa assim, não pode ver pornografia. Não pode ter relações sexuais sem estar casado. Não pode se irar contra o outro. Não pode cobiçar. Não pode. Isso é lei. Como meditamos semana passada. E é boa. Mas se você quer vencer o pecado com a lei, você está perdido, irmão. Se você continua dizendo não pode, não pode, não pode, a lei vai te mostrar o que você está querendo, a carne. Paulo vai dizer, enquanto eu não conhecia a lei, estava tranquilo, mas a lei me mostrou a gravidade do pecado. E então eu caí e pequei. Então qual é o segredo? Olhar para Cristo. Quando o pecado vem, você está olhando para Cristo. A grande dificuldade nossa é estar olhando o tempo todo para Cristo. Para isso precisamos ter vida de oração, precisamos ler a palavra e tantas outras coisas. Revestir da armadura, olhar para Cristo,
andar em comunhão. Hebreus 10, 25, diz para não deixar de congregar. Para quê? Porque os últimos dias a gente precisa se admoestar por causa do pecado. Quando a gente olha para Jesus Cristo, ele vai dizer, olha, não é porque você expulsou demônios, não é porque você fez milagres, não é porque você teve dons. Você não vai entrar aqui e eu não te conheço por causa das suas iniquidades. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. A grande guerra nossa, irmão, é contra o pecado. Ele é o grande mal, que está o tempo todo nos rodeando. Ele tem a incredulidade, tem o orgulho, tem a soberba, tem a cobiça. Tudo aquilo que não é pela fé é pecado. Mas então, quando olhamos para Jesus Cristo na cruz, o que ele fez por causa do pecado? O dia que fomos convencidos, como A.W. Tozer disse, que o mundo não é um parque de diversão, mas um campo de guerra, a gente vai ser diferente. Eu também estou nessa luta. Deus, me abre meus olhos, faz entender, isso aqui é um campo de guerra, não é um parque de diversão. Todos nós passamos por essa luta. Apesar que a Bíblia vai dizer que quem está casado é melhor que não se case, porque quem está casado tem que preocupar com as coisas do mundo. Mas vai chegar o dia que até os casados vão viver como se não fossem casados. Mas esse dia ainda não chegou. Se chegou, a gente não está levando isso muito a sério. Mas a gente sabe que a gente está vivendo os últimos dias. Então, quando a gente olha para a cruz, a gente vê o que Jesus Cristo fez. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivam, não vivam mais para si mesmo. Então, se você foi até Ele, pediu perdão, Ele te perdoou, você se sente perdoado? Agora tem uma novidade, que não é novidade, mas uma verdade. Quando nós recebemos o perdão de Deus, quando nós recebemos a misericórdia de Deus, quando nós recebemos a justiça de Deus, agora nós praticamos a misericórdia. Agora nós praticamos o perdão. Agora nós praticamos a justiça. Agora que nós conhecemos quem Deus é e quem nós somos transformados. Somos nova criatura e o que importa é ser nova criatura. E se isso não aconteceu, o rei vai te chamar e vai te dizer, a tua dívida não está paga, você vai pagar até o último centavo. Porque foi isso que ele disse para uma pessoa que devia o rei e foi lá e pediu perdão e o rei falou, está perdoado. Essa pessoa implorou, me perdoa, me perdoa. E o rei falou, está perdoado. No que ele saiu dali, ele já criou confusão. Me paga a minha dívida. Não vou te perdoar, não. O rei soube da história, mandou chamar de volta. Como assim? A misericórdia que te alcançou, olha o perdão que eu te dei, você não vai perdoar? Está preso de novo, vai ser preso, até pagar o último centavo, é a eternidade. Se nós de fato compreendemos o perdão de Deus, nós perdoamos. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado. Então, ó Gálatas insensatos, quem os fascinou a sair da verdade? Ali, naquela igreja, teve um povo que chegou, olha, não é apenas Cristo, vocês têm que circuncidar, vocês têm que praticar a lei, vocês têm que fazer esses costumes judaicos, vocês têm que andar assim. E Paulo disse, vocês estão fascinados com essas coisas, estão se desviando dos olhos de Deus, estão se desviando dos olhos da cruz. Agora a pergunta é, o que tem nos tirado de Cristo? O que tem nos fascinado? O que tem te fascinado? O que tem roubado Deus do teu coração? Tem alguma coisa que tem te distraído? Que tem te feito não levar a sério a palavra de Deus? Que tem te feito brincar de crente? Que o Espírito Santo nos convença. Que o Espírito Santo nos ilumine. George Miller vai dizer que uma coisa ele fazia, e eu falei que coisa maravilhosa, gastar tempo com a palavra. Ele pegou aquele texto de Timóteo e teve fé. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para ensinar, corrigir,
repreender. Então, ele quanto mais lia, mais a semente caía no seu coração, mais germinava. É semente caindo e germinando, que é a próxima pergunta no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 2. Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E aqui vem uma pergunta: você recebeu o Espírito Santo? Você tem o Espírito Santo habitando em você? O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em você? E você clama, Abba, Pai? Você tem o Espírito Santo? Tem? E se tem, como é que você recebeu? É pela prática das obras ou foi pela pregação da fé? É você ouviu a palavra, você ouviu a boa notícia, essa semente caiu no seu coração e germinou. Essa semente caiu no seu coração e agora vai dar frutos. 30, 60 e até 100 vezes mais. A boa semente caiu em terra boa. E é pela pregação da fé. Hoje pela manhã meditamos em 1 Coríntios que Deus escolheu salvar pela loucura da pregação. Pregação. A palavra de Deus vem e faz aquilo que não é o pregador que faz. É o Espírito Santo que faz. Aquele dia que você ouve, e entende e compreende, e então você adquire fé. E sabe o que é fé? Não é pensamento positivo, não é energia. Fé é obediência. Fé é obediência. E a fé morta não tem obras, mas a fé viva tem obediência, tem prática, tem ação, tem novidade de vida, tem amor, tem perdão, tem o parar de fazer o mal, tem o andar em novidade de vida, tem o auxiliar o seu próximo. Mas como se recebe o Espírito Santo? Pela pregação, pela palavra. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Começamos bem. Você lembra do seu começo? Se é que você começou? Não sei. Se você não começou, vá até Deus e peça perdão. Mas para você que já começou e está mais ou menos, por isso vamos estudar até as cartas de Apocalipse na semana de oração, porque ali são alertas para a igreja. Olha, igreja, você está assim, se arrependa. Se arrependa. Pretendemos tratar essa semana de arrependimento, do que precisamos nos arrepender. Então, ele mais uma vez chama eles de insensatos. Por começarem no Espírito, agora estão aperfeiçoando na carne. E é muitas vezes isso que acontece. A gente para de olhar para Cristo, começa a olhar para a lei. Para de olhar para Cristo e começa a orar, eu posso, não posso, eu vou fazer. Agora eu vou na força do meu braço. O que acontece? Pecado. Você pode ver crente pecando, foi na força do braço. Enquanto a gente fala assim, eu vou, dá ruim. Tem que correr, tem que fugir. Esses dias vimos uma cena interessante. O seriado não é muito bom não, mas quase todo brasileiro já viu. Todo mundo odeia o Chris. E vemos uma cena interessante que o Júlio, ele detestava ter alguma mulher na casa dele. Ele detestava, ele falava, não pode ter nenhuma mulher aqui. E ele falava com a esposa dele, não deixa. Então, às vezes, uma queria procurar a esposa dele, batia a campainha, ele não está em casa. E era mal educado. Ele não recebia a mulher na casa dele. Porque ele sabia do risco que ele estava correndo, de ficar em casa sozinho com uma mulher. Então, ele corria. E é assim que precisamos do Espírito Santo em nós, para correr do pecado. Como dizem, né, José tinha o Espírito nas pernas. Espírito Santo nas pernas, para correr do pecado. Para correr.
Que a gente seja cheio do Espírito Santo e continue vivendo pelo Espírito Santo. Se a gente andar no Espírito, a gente não vai satisfazer a carne. Precisamos, então, estarmos cheios do Espírito Santo. Como? Não vos embriagueis com vinho, enchei-vos do Espírito Santo. Como? Sujeitando uns aos outros, cantando entre vós salmos e hinos, e meditando na palavra e orando a palavra, e se alimentando da palavra, estando cheio da palavra, porque o que a gente não quer, irmãos, é pecar. Às vezes as pessoas me perguntam, você perguntou para você, você tem medo da morte? Eu falo, em parte, a morte é desejável. Você quer morrer? Não, eu quero parar de pecar. Eu quero parar de pecar. E sei que quando eu morrer, eu vou parar de pecar. Porque, infelizmente, nós cristãos ainda pecamos. Não vivemos na prática do pecado, mas ainda pecamos. Mas eu sei que no dia da minha morte, eu paro. Eu paro com essa porcaria. Nunca mais vou entristecer a Deus. Nunca mais. Corpo novinho em folha, incorruptível, santo, glorificado. Eu vou poder olhar para Ele. Nunca mais pecarei contra o Senhor. Nunca mais. Nunca mais eu farei o que é mal diante dos teus olhos. Nunca mais eu te trocarei por nada. Nunca mais terei uma idolatria. Nunca mais cavarei uma cisterna rachada. Agora eu vou beber só da fonte de águas vivas. Nunca mais. Grandioso dia que nos espera. O dia em que nunca mais pecaremos. O dia em que seremos totalmente santos e glorificados. A noiva anseia por esse dia. Estamos sendo purificados pela palavra. A palavra tem nos limpado. E como igreja esperamos esse grandioso dia. Irmãos, nunca mais pecar contra aquele que é santo, contra aquele que nos amou, contra aquele que deu a sua vida por nós, que nos libertou. Nunca mais pecar. Esse é o desejo nosso. Às vezes as pessoas pedem coisas a Deus e não é errado pedir, mas eu falo, meu Deus, por que não pedem santidade? Por que não pedem para ser cheio do Espírito Santo? Por que não pedem como Paulo, que eu fale ousadamente, que eu não me envergonhe do Evangelho, que eu resista o pecado até o sangue? Encha-me do Teu Espírito Santo, Pai. Quebranta-me. Abre os meus olhos para ver o quão podre é o pecado e quão maravilhoso o Senhor é. Que a alegria que o Senhor dá não se compara com o que o pecado oferece. Irmãos, que a gente olhe para Cristo. Ele foi exposto diante dos nossos olhos. Espero que tenha sido exposto diante dos seus olhos. Que nada mais nos fascine. Que a gente saiba como a gente recebeu o Espírito Santo. E que a gente ande em novidade de vida. Que a gente seja cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Pai, louvado seja Teu santo nome. Ó Espírito Santo, faz a obra que só o Senhor pode fazer. O Senhor sonda e conhece os corações. O Senhor sabe, ó Pai, a começar de mim as mudanças que precisam ser feitas, a obra que o Senhor tem que fazer, ó Deus. A novidade de vida que precisamos andar. Ó Pai, precisamos andar no Teu Espírito. Precisamos ser cheios do Teu Espírito Santo para testemunhar quem o Senhor é. Ó Pai, que cada pessoa que aqui tem andado em pecado, que o Teu Espírito Santo convença. Que o Seu Espírito Santo, ó Pai, mostre a gravidade e traga alegria em Cristo Jesus. Nós estamos sempre procurando prazeres. E às vezes vamos atrás do pecado, atrás de um prazer, mas que é ilusório, é passageiro, é nojento. E o diabo nos engana e muitas vezes caímos. Mas sabemos, ó Pai, que não é através da lei que vamos vencer. Mas quando encontrarmos a fonte de água viva, que é o Senhor Jesus Cristo, quando bebermos do Senhor, nos alimentarmos do Senhor e nos alegrarmos em Ti. Ó Deus, quando nos alegramos em Ti, sabemos que todo o resto é resto. Todo o resto é esterco, como vai dizer o apóstolo Paulo. Quando nos alegramos em Ti, ó Deus, quando meditamos na Tua palavra, quando somos cheios do Teu Espírito Santo, quando abrimos os nossos lábios e Te bendizemos, Te louvamos, Te adoramos em espírito e em verdade, quando proclamamos as Tuas maravilhas, ó Deus. Que a gente Te adore em todo o tempo, Pai. Ó Deus, opera em nós. Só o Senhor pode operar em nós. E só podemos fazer isso pela regeneração, o dom do Espírito que é dado a nós. Ó Deus, somente sendo nova criatura.
somente olhando para a cruz e se arrependendo de verdade, confessando os pecados e deixando que a gente corra para Jesus Cristo, que a gente fuja deste mundo, que a gente saia da feira das vaidades, que a gente saia da cidade da destruição, que a gente saia do pântano da desilusão, assim como John Bunyan, iluminado, escreveu aquele livro. Ó Pai, mostra dos perigos que há no mundo. Ó Deus, que a gente reflita na Tua palavra e como um bom cristão, revistamos da Tua armadura, lutamos o bom combate, completamos a carreira, guardemos a fé, que enchemos a nossa botija de óleo, que as nossas lamparinas estejam acesas e que o dia que o Senhor voltar nos encontre vigilante. E ai daqueles que são iluminados, que ouvem esta palavra e produzem espinhos e abrolhos. Aqueles, ó Pai, que se deixam levar pelo mundo, que são fascinados como Demas, tendo amado o mundo, deixou. A Tua palavra diz que aqueles que são do Senhor não deixa. Ó Pai, grande e terrível dia será. O dia da Tua volta, ó Deus. O dia do juízo. Ainda aqueles que participaram dos cultos, aqueles que leram a Tua palavra, aqueles que achavam que eram, ó Pai, e vão ouvir do Senhor, nunca te conheci. Que terrível dia, Pai, dos nossos irmãos, que não são irmãos, Deus. Ó Deus, tem misericórdia desta igreja, tem misericórdia de nós. Somos tão poucos, ó Deus, mas os poucos que somos, queremos ouvir naquele dia, vinde benditos do meu Pai, para isso precisamos da ação do Senhor, do milagre, ó Pai. Ó Pai, queremos ser achados entre aqueles que vão estar junto ao Teu povo, dizendo santo, santo, santo. Não queremos ser lançados no fogo do inferno, merecemos, ó Pai. Mas perdoa-nos, ó Deus, ser propício a nós pecadores. Perdoa, ó Pai, perdoa as nossas falhas. Ainda mais por já conhecermos a verdade e ainda pecarmos contra Ti, Deus. Por termos seguido a vontade da carne, ó Deus. Por termos pecado contra Ti, perdoa-nos, ó Deus. Restaura em nós o entendimento do que é ser perdoado nesta noite, do que é ser mais alvo do que a neve. Ó Pai, estamos chorando, mas queremos estar alegres daqui, ó Deus. Porque a boa notícia não é para ficarmos assim. A boa notícia é que nossos pecados estão perdoados. Olhando para a cruz, somos perdoados. Toda a nossa dívida é paga. Queremos viver para Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, dá entendimento. Ó Pai, germine em nossos corações. Nos faz ter fé para obedecer a Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Quebranta-nos, ó Deus. Convence-nos, Espírito Santo, para sermos, ó Pai, embaixadores de Cristo e andarmos como pessoas que têm uma esperança, que têm os pecados perdoados. Em nome de Jesus. Amém. Com oração silenciosa, terminamos o nosso culto.